Segundo a entrevista aqui que o GE acabou de publicar, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, acabou de falar, né, que as inscrições elas acabam no dia 15, então o Paysandu deve anunciar até esse dia 15 um ou dois meias, né, que eles estão vendo mais de uma opção aí para a posição e que outros jogadores também, né, outras posições também podem ser contempladas, vamos falar assim, nessa chegada, mas que o Paysandu está com dificuldade aí para trazer esse jogador. E, inclusive, é falado sobre a questão do Alan Kalberg, que poderia ser uma opção aí, mas que está com um problema porque ele está vinculado ao América de Natal. Está rolando um processo lá porque eles não pagaram, né, a questão da multa rescisória, enfim, tá um imbróglio aí. E aí eu pergunto para vocês, Alan Kalberg pode ser algum tipo de solução nesse Paysandu? Ele que já teve, a gente não pode dizer que o Kalberg não teve oportunidade com a camisa do Paysandu, né? O Kalberg jogou bastante pelo Paysandu. Não consigo ver hoje ele como esse cara para resolver todos os problemas do Paysandu. Talvez, quando acabou o Campeonato Paraense, o Paysandu tivesse dado uma oportunidade para o Fazendinha, que é um jogador que eu gosto muito. Um jogador que tem aquela qualidade, sabe fazer a bola rodar, é um cara veloz, um cara de criação. Talvez fosse uma saída mais barata, melhor do que buscar alguém fora. Mas como é um jogador da terra, talvez os clubes, tanto o Remo quanto o Paysandu, acabam não dando a oportunidade, o reconhecimento que o jogador merece. Mas é um jogador que eu queria muito ver com a camisa do Paysandu, acompanho os jogos dele, enfim, e acho ele um ótimo jogador. Não sei se o Kalberg, sei lá, também, vamos ver, né? Tudo é fase, às vezes o jogador vai mal numa fase, volta e tá bem, mas não acho que o Kalberg seja essa saída que o Paysandu precisa, assim. Talvez um jogador para somar ali no meio campo, com certeza, mas não vejo ele como toda essa salvação. E com a gente já o técnico do Paysandu, Roberto Fonseca, a quem eu agradeço bastante por ter entrado aqui com a gente. Muito obrigado, Roberto. Seja bem-vindo aqui ao Portal Arquibancada. É uma satisfação tê-lo com a gente. A gente sabe que estava meio corrido lá pela Curuzu, tem os compromissos do clube, mas a gente agradece você ter honrado a palavra e estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom, primeiramente, boa noite a você, a todos aqueles que nos acompanham. É um prazer enorme estar falando. E é bom que a gente pode estar elucidando, respondendo e fazer parte aí desse bate-papo. Pode ter certeza que é um prazer também. É sempre um momento de trocas de conhecimento aí, tá? Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite, professor Roberto. Professor, eu queria começar fazendo uma pergunta para o senhor. Pelo menos pelo que a mídia colocava, né, durante vários momentos houve um namoro, vamos dizer assim, entre Paysandu e Roberto Fonseca, né, em outras temporadas, em outros momentos. Eu queria saber se realmente isso ocorreu, de bater na trave, né, para o senhor vir para cá em outros momentos, e o que pesou neste momento especificamente, né, o senhor que estava treinando Londrina lá na Série B, para ter aceitado o convite e essa missão aí de batalhar, né, para levar o Paysandu para a Série B. Boa noite. Bom, primeiramente, boa noite, né, mais uma vez. Realmente eu tinha tido contato em outras vezes, né, e acabou não dando certo. Às vezes eu estava empregado, eu estava disputando o Campeonato Paulista com o Novo Horizontino. Teve uma outra vez, eu estava, né, no Sampaio Corrêa, inclusive na época que nós somos campeões do Nordeste 2018, houve também a possibilidade, então bateram algumas vezes na trave e realmente agora acabou dando certo e nós já estamos aí alguns dias aí e, como eu disse, foi uma oportunidade que casou, vamos dizer. Eu estava na época, né, sem clube, e também o Paysandu tinha acabado de perder o comando com o Vinícius aí. Pelé? Oi. Se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Fica à vontade, mano. Sobre as condições do Rui, professor, eu percebi, né, como torcedor, eu sou um torcedor convidado aqui da live. Sim, desculpa, faltou a gente apresentar, perdão. Nós dois, eu e Matheus, somos jornalistas e o Pelé é um cantor aqui da nossa terra, um cara muito competente. Legal. Ele é o nosso convidado como torcedor, né, já que o nosso nome é Arquibancada, a gente acha legal dar voz, né, também para um torcedor, claro que daqueles conscientes, né, daqueles malucos que chegam aqui para falar qualquer coisa. Então o Pelé é um dos nossos convidados, professor.
Não, mas, pô, como eu já disse, é um prazer enorme estar falando contigo. Pô, cantor sempre é o seguinte, quem conhece futebol conhece de música, quem conhece de música conhece de futebol, pode ter certeza disso. Eu entendo um pouco, professor. Um dia eu jogo lá pela Cruz uma bola, já fui convidado, inclusive. Pelé tem um DVD bom, viu? Tem. Eu posto uns vídeos meus aqui na internet. Legal, para um legal. Mas a pergunta que eu queria fazer, professor, é que eu percebi que o Paysandu teve uma mudança quando o Rui entrou no jogo. Ele acaba ocupando um espaço ali que tanto o Jonathan quanto o Paulinho talvez não estivesse ocupando. E ele entra fazendo aquela função, ocupando o espaço, a bola acaba passando mais por ele. Antes o Paysandu estava fazendo uma ligação direta, Perema, Salinas, para o ataque, e a bola começa a circular mais ali no meio campo. E o Paysandu acaba jogando um pouco mais, acaba pelo menos rodando um pouco mais e dando alguns passos mais verticais. Queria saber como é que está a condição do Rui. Será que seria capaz dele, fisicamente mesmo, condição física mesmo, técnica a gente conhece o Rui, fisicamente, dele ser titular nos próximos jogos? Sim, o Rui, ele comigo entrou nos últimos 3 jogos, entrou bem, né? Ele entrou aqui no jogo ele entrou lá contra o Volta Redonda, entrou muito bem, ajudou nós, né? Na nossa retomada e a gente conseguir reverter o placar negativo. Ele entrou aqui também na partida contra a equipe do Jacupiense, até que ele entrou de lateral, uma posição que não é a dele. E ele conseguiu nos ajudar. E nesse jogo, como você mesmo falou, ele também ajudou a melhorar a nossa condição, né? A nossa condição que nós estávamos ali numa situação não tão boa, e ele realmente conseguiu mudar um panorama, principalmente no aspecto tático. Ele acabou nos ajudando a mudar um panorama do jogo. Roberto, a gente está falando muito dos meias do Paysandu, do Rui. Um pouco antes de você entrar, a gente estava falando do Paulinho, que é um jogador que entrou bem, inclusive tem entrado bem. Você pensa em utilizá-lo como meia nessa função do 10 mesmo, o distribuidor, o pensador do meio de campo? Sim, de quem você fala? Desculpa, cortou aqui. Do Paulinho. Ele ser o quê? Um 10, esse jogador da faixa central do campo distribuindo, ou você pensa nele vindo de trás como um segundo volante mesmo? Paulinho nunca foi meia, né? Paulinho já foi meu atleta, ele vai ter essa dificuldade de jogar de costas, jamais ele jogaria. Não é um meia, nunca foi. O Paulinho sempre foi um segundo volante, né? Um jogador que vem mais de trás, é outra característica, jamais ele jogaria de meia. Professor, a gente estava comentando ainda... A gente estava comentando ainda há pouco, né, uma entrevista do Maurício Ettinger, né, presidente do Paysandu, ele dizendo que o Paysandu ainda está em busca, né, de 1 ou 2 meias até o prazo de 30 de setembro, né, que também pode ter uma questão de uma lista de dispensas. O quanto que há hoje uma necessidade para o Paysandu ter um meia, de fato, né, já que o senhor vem utilizando alguns outros atletas nessa função, mas quanto que há de necessidade para que o Paysandu tenha um homem da posição para que o time jogue da maneira como o senhor imagina que seja o ideal? Olha, toda equipe, né, necessita dessa cabeça pensante, desse meia, um cara que encoste bem, né, no homem da frente. Você vê que o próprio Grampola tem tido uma dificuldade, porque a gente precisa desses jogadores. Claro que nós temos procurado, como vocês mesmos falaram, né? Usar o Paulinho, usar o Jonathan, já foi usado até antes de mim, o próprio Ratinho. Mas falta esse homem que realmente encoste, que faz a bola chegar, distribuir mais, né, essa bola, fazer com que haja maior velocidade na ligação de meio de campo com ataque com esses homens nossos da frente, né? Então a gente precisa realmente desse meia. Como eu já disse, né, o Rui, a gente tem tentado dar essa moral para ele novamente, readquirir. Fisicamente ele está muito bem, é um atleta que todo grupo gosta muito dele e tem trabalhado. E a gente tem que melhorar. A gente sabe que, assim, depois que eu estou aqui, nós fizemos grandes jogos aqui dentro. A gente, de 9 pontos que nós disputamos, nós conseguimos 7 pontos. O ideal teria sido os 9 pontos, é isso que a gente espera. Mas ainda está faltando esse tipo de jogador na nossa equipe ainda. Professor, a gente estava falando... Matheus, desculpa, só uma coisinha. Tem uma pergunta bem interessante
O Eli Rocha, ele manda aqui, ele é lá de Bauru, a terra do Norusca. Ele bota, aproveitando que a gente está falando de meias distribuidores, ele pergunta se esse jogador está em extinção no futebol brasileiro, por isso que está tão difícil de encontrar no mercado. É mais ou menos isso, professor? Essa dificuldade, e os que tem estão pedindo muito para vir, é mais ou menos isso? Sim, e aqueles que estão bem, né, cara, acaba se destacando, né? Por exemplo, você, caso, o Jean Carlos do Náutico, vários outros jogadores aí, lógico que acaba se valorizando muito, né? Aqueles que se destacam no futebol brasileiro ou vai para time grande ou acabam indo para fora, então realmente acaba ficando escasso essa posição no mercado. E quando você tem, os clubes acabam não soltando, né? O atletas mais importante, né, das suas equipes, né? Então você acaba tendo essa dificuldade, mas eu acredito assim que a gente tem trabalhado muito para buscar esse jogador e dar moral também para o Rui, para que ele possa ser, quem sabe, um protagonista da nossa equipe. Professor, acompanhei bastante seu trabalho no Novo Horizontino em 2019, no Campeonato Paulista, uma campanha muito interessante, chegou a vencer o Santos no Pacaembu. E uma coisa que me chama muita atenção na realidade do Novo Horizontino e que com certeza contribuiu para o sucesso daquele trabalho é a estrutura que o clube oferece. Ainda que um clube do interior de São Paulo, que está voltando ao cenário, você sente falta disso hoje no Paysandu e até que ponto essa ausência de uma estrutura melhor de CT e tudo mais interfere na campanha e no desempenho do elenco? Não, lógico que o trabalho flui melhor, né? Você tem a condição de estar próximo, você tem a integração de todos os setores, né, de todos os departamentos, é importante. Mas o Paysandu tem dado essa condição. Como eu já disse, a gente tem procurado trabalhar quando a gente tem, né, o nosso trabalho no estádio com muito mais tranquilidade, porque todos os setores e departamentos eles têm que estar integrados ao nosso trabalho. A partir dessa pergunta do Matheus, eu queria lembrar um momento da sua carreira, que foi a questão que o senhor até citou ainda há pouco, o título, né, com o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste. O Sampaio é um time que tem tradição, né, que já venceu séries B, C, D, mas perto das grandes potências ali do Nordeste, a gente sabe que não tem a mesma quantidade de investimento, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aquele time, aquele momento da sua carreira, né? Um time que consegue ali um título muito importante, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que foi o diferencial daquela equipe para sair derrubando aquele gigante. Bom, foi uma equipe que eles compraram a ideia, era uma equipe trabalhando, né? Uma equipe que fisicamente está uma condição muito legal. Jogadores assim que realmente compraram a ideia naquele momento, todos mata-mata nós realmente atropelamos, né? Foi assim contra ABC, CRB, Vitória, Bahia, realmente foi um momento extraordinário de uma equipe, né? Que realmente dentro de campo queria muito, né? Uma equipe bem organizada, apostada, e eles assim, a gente era uma equipe bem letal. 1-0, 2-0, pode ter certeza que ninguém tirava mais a vitória daquela equipe, não. Pelé? Cara, tô lendo os comentários da galera aqui. A galera também tem uma dúvida que eu tenho também, porque, professor, perguntando para você que convive ali no dia a dia, que treina os atletas, o que eu percebo de fora como torcedor olhando o Paysandu jogar, é que o Danley, ele era um cara, pelo menos na visão do torcedor, eu tô olhando aqui a galera falando, é a minha visão também, porque ele não tá tendo tantos minutos assim, o torcedor, ele é coração, ele gosta daquele jogador que vai para cima, que tem garra, que tem vontade, mas ao mesmo tempo o Danley é um cara que ele tem habilidade, ele acaba sendo o que o meu pai chama, ele tem aquele gás a mais, aquele pau de fogo, que popularmente falado aqui, aquele jogador que incendeia o jogo. E a gente, às vezes o Paysandu ele acaba se tornando muito previsível. Chega um determinado momento que o Marlon ele acaba cansando, muitas vezes ele joga ali pela ponta direita, ele acaba ficando um pouco cansado. O Rildo também, no decorrer do jogo, os gramados pesados que a gente tem na Série C. E o Danley é aquele cara que ele entra com vontade, ele sempre está mostrando algo novo. Então, como torcedor, eu gostaria de perguntar para o senhor por que o Danley não está tendo mais minutos assim em campo.
Não, ele teve como os demais tiveram, né? O Thiago Santos entrou. É que, na verdade, é aquele negócio, né? Você tem uma posição para 3 jogadores. Então, você tem o Grampola, você tem Thiago Santos e você tem Darley. De repente, assim, contra o Volta Redonda, por exemplo, o Thiago Santos entrou muito bem. Tanto é que o gol do empate foi de um lançamento, não sei se vocês se lembram, foi exatamente uma bola do próprio Thiago Santos. Então, são 3 jogadores que cada um tem a sua característica, né? E o Darley também entrou, tanto é que nós já tivemos 2 jogos dentro de casa que o Darley entrou. Acabou agora não entrando nesse último, assim, mas é opção de momento. E você tem jogadores praticamente com a mesma característica, que são o Grampola, Thiago Santos e o Darley. Professor, tem um ponto que pra gente que está acompanhando o Paysandu desde o início do ano, que a gente enxerga como algo que é prejudicial e até tem muito a ver com esse time do Paysandu que acaba oscilando. A gente sabe que a temporada 2020, ela encerrou agora no início de 2021. Então, se a gente for analisar, nós estamos hoje no dia 30 de agosto, o Paysandu teve praticamente 3 elencos diferentes. Esse que encerra 2020, um time que joga o Campeonato Paraense e um time que a gente ainda vê de alguma forma em formação, né, agora durante a Série C. O quanto que isso atrapalha, né, de conseguir dar uma cara, de dar uma consistência no trabalho, além do fato de o senhor ter chegado há pouco tempo também? Eu praticamente, assim, eu poderia dizer que realmente estou conhecendo os jogadores agora. Eu tenho 20 e poucos dias de trabalho, fiz 4 jogos, né? E nós temos jogadores que fisicamente estão conseguindo agora, né? O caso do Rildo, por exemplo. O Rildo, ele começou a jogar comigo, ele não tinha jogado nenhuma partida ainda, né? Não tinha iniciado nenhum jogo. Ele veio iniciar partidas comigo. O Grampola também. E quando eu cheguei aqui, todo mundo pedindo pelo Grampola. Ele acabou jogando e agora eu tenho que dar essa oportunidade, dar ritmo para ele, porque senão daqui a pouco a gente assim não tem equipe, né? Você coloca um jogador, daqui a pouco ele não tem, a gente acaba colocando outro e assim vai sem montar uma equipe. Se você ficar trocando jogadores, você não tem montagem de uma equipe tática, técnica, ritmo de jogo dos jogadores e tudo mais. Então, o Rildo, o Grampola, são jogadores que a gente tem procurado dar essa minutagem para eles terem essa condição. Precisamos, sim, ter mais a organização desse meio de campo, essa transição, para fazer com que esses jogadores do ataque tenham essa mais oportunidade com essa bola trabalhada, para que eles tenham essa condição. Professor, o senhor estava falando que está conhecendo agora o elenco e o Rildo tem sido um dos jogadores mais importantes. Uma coisa que me chama muita atenção é que o Paysandu, há um certo tempo, é um time que depende muito dos jogadores de lado de campo. Você pensa em mudar o modelo de jogo da equipe ou vai manter do jeito que está para levar até o final do campeonato e não promover uma mudança tão grande? Não, a gente tem que mudar, você tem que procurar. É aquilo que eu falei. Eu estava ou eu estou tentando ter. Não adianta você colocar também 2, 3 modelos de jogo. Você tem que ter algo assim inserido para os jogadores, né? Você vê que dentro de casa nós já conseguimos melhorar muito, graças a Deus. A gente conseguiu 2 vitórias, o empate não foi o que a gente queria, a gente precisava também. Claro que nós também não vamos ganhar de todo mundo, não é dessa maneira que nós vamos ter que buscar resultados fora também, né? Como também tem equipes que vão roubar pontos da gente, mas a gente aqui dentro tem que mandar. A camisa forte ela tem que ser do Paysandu aqui dentro. Esse manto aqui a gente tem que impor, mais com organização. E também com essa transição e, de repente, como você acabou de falar, com modelos de jogo alternativo, né? E a gente está procurando agora dar esse outro modelo de jogo alternativo, como você falou. De repente, não só sendo com os 2 médios, né? Porque muita gente acha 3 volantes, 2 volantes. A gente hoje no futebol, quando você não é meia, você trabalha com médios. Os médios, por exemplo, eu vou citar Jonathan, Ratinho, Paulinho, são jogadores que nós estávamos alternando com esses jogadores fazendo a função de médio. Perfeito. Professor, o senhor citou um ponto aí que é interessante da sua campanha, né, como à frente do Paysandu, que são os 7 pontos conquistados, né, dentro de casa. O Paysandu que, antes do senhor chegar, tinha uma campanha que era um dos piores mandantes, né? Hoje o Paysandu tem 9 pontos como mandante. E aí, nesse contexto, eu queria colocar aqui para o senhor essa situação da possibilidade de volta
do torcedor aos estádios aqui no futebol paraense. Queria saber a sua opinião sobre isso. O quanto que isso pode pesar a favor desse time? Como, por exemplo, nesse jogo do Floresta, o senhor falou em entrevista pós-jogo que talvez tenha faltado inspiração. Talvez o torcedor possa ser esse gás que está faltando para o time em determinados jogos? Claro, com certeza, não há dúvida. A torcida, principalmente aqui de Paysandu, pela paixão, pela massa, pela quantidade, ela pode fazer uma diferença. Ela tem que ir lá, eu sei que ela vai torcer, ela tem que fazer a parte dela, que é aquela, né, de começar incentivando, passar incentivando, e no final nós vamos aplaudir ou vai cobrar de acordo com o resultado, que é uma coisa normal de toda a equipe, toda a torcida apaixonada. Pelé? Eu gostaria de perguntar para o professor, já que a gente estava falando tanto de meias assim, se você tivesse todos os jogadores na condição ideal, professor, você falou que está conhecendo a equipe agora, qual seria o seu meio-campo ideal no plantel do Paysandu? Porque a gente percebe que o Paysandu está sem aquela transição e o principal, o Paysandu sem o Gabriel não tem chute de fora. O Paysandu ele acaba não arriscando de fora da área. Então, com o meio-campo mais consistente, na minha visão, eu acho que o Paysandu acaba criando mais e até arriscando esse chute. O Paysandu leva um gol agora contra o Floresta, um gol basicamente ali no intermediário, um chute de fora, que pega toda a zaga, sem que não estava esperando, e um gol muito bonito, inclusive, né? E o Paysandu, na sua opinião, com os jogadores que você tem à sua disposição, se todos tivessem condições boas, fisicamente, sem lesão, sem nada, qual seria o seu meio-campo ideal, professor? Olha, nós temos o seguinte, só respondendo a pergunta do torcedor, conhecendo, você não chega e vai conhecer a equipe em dois jogos, ou a gente tem que conhecer. E não são 6, não, são 5 jogos por enquanto que a gente fez. Aliás, vai dar 5 jogos? Na minha conta aqui são 5. 2 vitórias, 1 derrota jogos. E 2 empates. Isso. 5 jogos. Na verdade, você tem jogadores que eu ainda nem testei. Né? A gente, porque eu não posso estar mudando todo jogo. Se eu ficar fazendo isso aí vira uma salada. Mas assim, nós temos que ter alternâncias, né? Chute de fora da área, a gente tem que... Isso é característica de jogador. Por exemplo, nós temos o Bruno Paulista, que a característica dele é chutes, né? De fora da área. O Marino também tem bom chute. Os demais já nem tanto, né? Aí já é característica de jogador. Mas assim, nós temos que fazer com que a coisa aconteça com organização, com trabalho. E é isso que a gente está procurando montar. Porque, como se diz, quando você não tem uma peça, eu sou muito assim, muita gente pergunta, treinador, como é que você gosta de jogar? Eu tenho uma maneira que a gente gosta de jogar. Só que você só pode jogar com as características que você tem. Às vezes você não tem jeito de jogar de uma maneira e você tem que migrar para uma outra característica. Você tem que moldar também de acordo com a equipe que você tem em mão, com o plantel, com o elenco, né? Professor, o senhor está falando desse contexto aí, né, de jogadores que ainda não estão no seu auge físico, né, e o Paysandu anunciou recentemente a contratação do Charles, né, um jogador que a gente conhece no futebol paraense, porque ano passado estava no Remo. Ele esse ano fez 4 jogos, né, pela Inter de Limeira. Então, até que ponto, até quanto tempo o Paysandu vai ter que esperar para poder, de fato, contar com esse jogador nessa reta final? E outra pergunta, essa característica de jogadores que têm atuado pouco também, não é algo que vem sendo prejudicial? Esse é o caso do Rildo, do Grampolo e agora do Charles também, né, que foi contratado recentemente. Claro, nós temos essa preocupação sim de trazer jogadores intimados. Por exemplo, o Leandro, né? O Leandro a gente trouxe, o lateral direito, chegou, entrou na equipe, está jogando. O Salinas, né? Você viu que chegou, entrou em jogos até na lateral, entrou nessa de zagueiro. Então a gente precisa, assim, quanto mais você trouxer jogador ritmado, é muito mais fácil, né? Ele entra e vai embora, não tem preocupação nenhuma. No caso do Charles também, a gente vai ter que dar esse tempo, como a gente fez com o Rio, com certeza. Não adianta a gente querer mudar daquilo, né? Quando você pega uma condição de um atleta, ele vai ser inserido na equipe de acordo com a condição física. Isso é óbvio, é mais do que certo. Antes da gente continuar aqui, Danilo, Pelé, professor Roberto, bora só pedindo para a galera que está assistindo a gente seguir a nossa nova página aqui do Portal Arquibancada. A gente está recomeçando no Instagram, a gente também está no Twitter, estamos no Facebook, então
deem essa moral pra gente, apertem aí no aviãozinho, espalhem pra galera do Paysandu, que o Roberto Fonseca tá aqui batendo esse papo com a gente. Sigam nossas redes privadas também, eu tô no Matheus Raimundo _ aqui no Instagram, Danilo, Pelé, Professor Roberto, tá todo mundo aqui na setinha, só seguir a gente para dar uma força no nosso trabalho. Professor, ainda eu queria retomar a questão do público nos estádios, essa volta do torcedor do Paysandu. O único termômetro que a gente tem, considerando a ausência da torcida, é a rede social. E a gente vê muita gente questionando, a gente vê até o pessoal falando aqui com a gente nos comentários, cobrando e o meia. De repente, há um temor dentro do elenco de que essa cobrança possa ser invertida, o apoio acabe sendo convertido numa cobrança, dependendo do contexto de jogo, vai ser contra um Santa Cruz que vem lutando para não cair. Há esse temor, até pela falta de rodagem de alguns jogadores em clubes de massa, de maior pressão de torcida. Como é que vocês veem isso? Não, eu não acredito, porque o torcedor, ele com certeza, ele vai lá primeiro para nós, né? Ele vai lá para cobrar, claro, mas vai cobrar no final. Se ele cobrar antes, ele estaria jogando contra. E outra coisa que eu vejo, eu acredito que todos os clubes voltarão ao mesmo tempo com torcida, né? Nós temos uma CBF e tal, então eu acredito assim que vai ser, talvez ainda tenha uns dias a mais aí, até o pessoal definir quando é que se volta, né? Mas é importante, o torcedor, ainda mais, como eu já disse, como nós, né? Nós aqui que fazemos parte de uma equipe de massa aí, eu acredito que todos nós temos que gostar do torcedor ao nosso lado. A pressão é uma coisa normal, a pressão ela vai ser se você jogar mais, obter resultado. Eu acho que durante o jogo, toda equipe de massa, toda a torcida de massa, ela faz com que haja um incentivo durante o jogo. Ao final, ela vai cobrar ou vai vibrar de acordo com o resultado, que é uma coisa normal, né? Agora, Roberto, nesse contexto eu fico imaginando, tu que já viestes aqui em Belém contra a Remy e Paysandu, já pegou o Baianão, o Mangueirão, o Curuzu cheio, tem algum tipo de ansiedade dentro de ti para ter essa torcida a teu favor, já que tu já tiveste tantas vezes contra, né? Sim, claro, com certeza. A gente passou essa dificuldade, né, a pressão do torcedor, então a gente sabe que esse torcedor ele pode ser um diferencial, como eu já disse. Só que também a gente vinha aqui, quando vinha jogar, para quê? Para tentar fazer com que essa torcida ela se virasse contra a equipe. E ele incentivar a jogar junto até o final. Então a gente quando vem jogar contra uma equipe, ou quando vai jogar contra uma equipe, a primeira coisa que você faz é tentar fazer com que essa torcida vire contra o time da casa. Isso é uma coisa normal com todas as equipes, né? Então você tem que saber muito o momento. Mas eu falo, o atleta ele tem que representar bem o torcedor dentro de campo. Essa que é a grande realidade. Ele tem que representar. Ele tem que representar bem esse torcedor, suando, transpirando, fazendo com que a torcida vê. Ele pode até errar, mas ele tem que errar como? Tentando, ralando, transpirando, né? Claro que tem que ter inspiração, mas tem que transpirar muito também para o torcedor poder estar junto. Tem uma coisa que está me chamando muita atenção aqui no chat, eu já vi alguns, mas eu vou pegar aqui o do Rafa Morientes para servir de exemplo. Ele diz assim: Teacher, abraço do seu ex-atacante do Guarani, Rafael Morientes. E vários ex-jogadores do Roberto já passaram aqui dizendo: professor, que bacana vê-lo. Isso me chamou muita atenção aqui no chat. E eu queria saber como é essa relação porque assim, a gente está falando com o Roberto Fonseca, treinador do Paysandu, mas ele já foi técnico, líder de várias outras equipes vitoriosas, ótimos trabalhos, como a gente está falando. Como é essa relação no mundo do futebol fora do campo, Roberto? Fala um pouco pra gente. Bom, primeiramente, O Sávio Alves também mandou aqui uns saudades e obrigado por tudo. O Sávio foi um atleta que nós contratamos ele do Ferroviário e levamos para Londrina. Ele foi tão bem, depois ele foi para o América Mineiro e hoje está jogando em Portugal. O Rafa Morientes, legal, era campeão, um cara da melhor qualidade, um cara que entende muito de futebol, que hoje ele está do lado de vocês aí. Ele parou já de jogar, ele fez todo o trabalho de base lá no Guarani e hoje ele está do lado aí de vocês. Mas, assim, eu sou um treinador muito assim, participativo. Eu jogo junto com o atleta e trabalho, grito, oriento, chamo atenção, mas sou de incentivar também. Porque todo mundo que cobra bastante, você tem
que incentivar. E eu acredito que isso são coisas que marcam esses atletas que trabalharam com a gente. Legal. Agora, professor, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: nesse momento, está completamente focado, obviamente, nessa classificação do Paysandu, mas como vocês são profissionais de futebol, eu sei que acaba vindo muita coisa. Já dá para dar uma olhadinha para o grupo de lá, para ver o que pode vir, ou ainda não é hora para isso, é hora de focar o que está acontecendo no grupo A? Cara, assim, é quase uma coisa normal de você acompanhar, né? Porque quando você está na B, você acompanha todo o trabalho da B. Eu estou agora na C, então acabo acompanhando. E eu trabalhei por 2 anos e meio, quase 3 anos, numa equipe que está do lado de lá, que é o Novo Horizontino. Novo Horizontino. Então, assim, você vê que a gente tem acompanhado também o lado de lá, né? Mas tem grandes equipes também, como do nosso lado aqui. O nosso aqui até está muito mais difícil por isso, né? Porque aquele que vacilar, aquele que der um vacilo contra essa ou aquela equipe aí que pode fazer a diferença, acaba ficando fora aí de uma classificação, com certeza. Pelé? Gostaria de fazer uma pergunta ao professor, né? O Paysandu, nesses 2 últimos campeonatos de Série C, bateu na trave de conseguir o acesso, deu aquele gostinho ali para a torcida e chegou na hora H, acabou não conseguindo. Isso deixou o torcedor um pouco frustrado, né? Se ausentou a torcida dos estádios e agora com essa volta da torcida um pouco inflamada também pela oscilação que o Paysandu tem hoje dentro do campeonato, esse jogo contra o Santa Cruz, será que ele vai ser considerado uma final pelos jogadores? Porque a torcida está esperando que o Paysandu entre com a faca nos dentes contra o Santa Cruz no jogo do Paysandu contra eles, né? No caso. Não, mas não vai ter. Eu não acredito em torcedor contra o Santa Cruz, mas independente disso, nós temos que entrar com a faca no dente, porque essa é uma partida decisiva dentro de casa. Nós temos 2 jogos dentro de casa e 2 fora, e aí a gente tem que estar fazendo o nosso serviço daqui, senão você tem obrigação fora também. Então, temos que pensar, independente de torcida ou não, a gente sabe que ele vai estar apoiando fora de campo, vai estar acompanhando, vai estar cobrando, vai estar incentivando. Então, independente disso, nós temos que estar com a faca nos dentes. E outra coisa aí, eu tenho que agradecer o Morientes aí, que o que ele falou do Dagoberto aí, para mim é uma honra, hein? Professor, eu queria aproveitar esse momento aqui mais leve, vamos dizer, do bate-papo. Eu queria que o senhor comentasse a arte, né, que o Paysandu divulgou, né, da história do Homem-Aranha. O Matheus, ele é mais ligado, é o Dr. Octopus, é? Cara, eu não sei. Eu confesso que eu não sei também. É o Octopus. É o Octopus, né? Que o professor no personagem. Botaram uma coisa no professor, rapaz. O óculos, né? A galera é criativa. Nós precisamos de bastante dificuldade. Foi bem legal mesmo. Assim, até a minha própria família falou, pô, você tá sendo um artista. Eu falei, é só desse jeito. Ficou legal, ficou bacana. Muito bom. Ficou muito legal. Atenção, é uma coisa assim, o marketing já é para isso, né? Realmente conseguiram chamar, foi muito legal. Danilo, Pelé e professor, a gente está batendo já o nosso horário aqui e a gente já queria encaminhar para o agradecimento para o Roberto Fonseca. A gente sabe que a agenda dele foi bem atribulada. Hoje ele separou um tempinho para conversar com a gente. A gente agradece demais a participação do Roberto aqui, deseja sucesso na caminhada e que o Paysandu possa ter uma boa campanha na Série C daqui para frente. Pô, eu que agradeço, foi legal demais participar. Desculpa até pelo pouco tempo, né? O Totti tinha falado, eu prometi que eu ia participar sim. A gente estava numa reunião para correr atrás de tudo isso daí, né? Só para dizer para alguns que perguntaram aí, que não sabiam, o Kalberg, ele não faz parte hoje ele não pode, ele não está, vamos dizer, juridicamente à nossa disposição. Ele tem um problema com o América, então ele estaria fora. É isso que eu quero dizer, até para poder passar para a galera aí. Mas dizer assim que nós estamos atentos a tudo e trabalhando bastante, e a galera também, para que a gente possa buscar essa classificação, que é o primeiro grande objetivo nosso. Não adianta a gente pensar lá na frente sem ter o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é a classificação. Desejar a vocês aí bom trabalho e sempre à disposição de vocês aí também. Valeu? Valeu, professor. Só antes da gente se despedir.
antes da gente se despedir, qual foi o teor da reunião de agora? Pode dividir com a gente? Isso que vocês acabaram de falar aqui, a gente está decidindo, trabalhando. Olha, eu vou dizer um negócio, a direção nossa, assim, o pessoal trabalhando muito na busca de jogadores, a busca de acerto, de errar, de minimizar, de acertar em prol do Paysandu. Beleza. Sucesso, professor Roberto, tudo de bom para você na caminhada com o Paysandu e na carreira também. Queria agradecer ao Pelé, cara, que somou demais aqui com a gente, torcedor do Paysandu. Apresentou a arquibancada bicolor aí, né? Exatamente, Pelé. Dá o teu serviço aí também, cara, tuas redes sociais, os teus novos trabalhos, fala aí pra galera. Ó, me sigam nas minhas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, é Pelé do Manifesto. Vou estar lançando agora um EP, no dia 15 de setembro, vou estar lançando o EP aí. Espero que a galera goste do meu trabalho. Professor, eu sou um rapper, né, que me meto de vez em quando a jogar futebol, por isso meu apelido é Pelé. Vem disso aí, infelizmente. Não fui jogador profissional, como todo garoto sonhei em ser jogador profissional. E por isso que eu tô dando esses pitacos aqui, como todo torcedor é meio louco e quer escalar seu próprio time, assim que eu sou também aqui. E obrigado mais uma vez, Matheus. Obrigado, Danilo, pela oportunidade. Professor Roberto, tamo junto. Pô, valeu mesmo. Mas o homem aí é o Pelé das palavras, viu? O senhor pede pro Totti mandar alguns materiais aí pro senhor pra eu ver que o homem é bom demais. Eu faço uns trabalhos com o Paysandu, inclusive. Exato. É verdade, musicalmente. Todo mundo que mexe de futebol gosta também de música. E quem mexe, a maioria gosta de futebol. Uma coisa tá ligada à outra. Tá junto sempre. Show de bola, galera. Agradecer também não só ao professor Roberto Fonseca, ao Pelé, mas todo mundo que somou com a gente aqui no chat. Divulguem o nosso canal, a nossa nova página aqui no Instagram. A gente também está no YouTube. Portal Arquibancada, sigam a gente lá. Sigam as nossas redes sociais aqui, ó. Só apertando a setinha. Seguir todo mundo, Danilo, professor Roberto, Pelé. Eu tô no Matheus Raimundo Underline, aqui também no Instagram. É isso, galera. Segunda-feira estamos de volta. Tem mais live de segunda e no meio da semana a gente vai se falando aqui nas redes sociais do Portal e também no YouTube, beleza? Tamo junto, falou. Valeu. Até a próxima. Abraço. Valeu. Falou, Danilo. Obrigado, pessoal.